pedir que a igreja ore por mim, para que o Senhor venha transmitir essa mensagem, da qual o Senhor já colocou no meu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti a Tua graça e misericórdia nesta manhã. Senhor, talvez eu seja o menor desta casa, mas para o Senhor não importa. Quando o Senhor quer falar, meu Pai, o Senhor usa quem, e o que e aonde, e que o Teu Santo Espírito cresça e prevaleça. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a Tua palavra seja ministrada conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, conforme o Teu projeto, como foi falado na abertura deste culto, ó Deus. Toma, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, que o Senhor use de grande compaixão e misericórdia, e que a essência da Tua palavra venha fluir dentro do nosso coração, segundo aquilo que o Senhor propôs. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Lucas capítulo 19. Lucas 19, a partir do verso 28. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração, irmãos, e durante a semana isso remoeu dentro de mim. A Bíblia diz que da abundância do coração fala a boca. Então Deus encheu o meu coração e eu quero regurgitar nessa manhã aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus, aquilo que Ele já falou comigo, Ele vai falar com a igreja e tornará a falar comigo. E a palavra do Senhor vai trazer o efeito para aquilo que ela foi designada. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que soltais, vocês dirão assim: porque o mestre precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, um dos seus donos lhe disse: por que vocês soltaram o jumento? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre ele o jumentinho e suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Até aqui a igreja pode se assentar. Irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração é para falar sobre sensibilidade a Deus. Minha mão treme, está gelada, acontece de tudo nesse lugar. Meu Jesus. Ainda bem. Ainda bem. Irmãos, eu estava numa festa do meu concunhado ontem, um churrasco, comendo carne, conversando com a família, e a cabeça aqui, de manhã. E o Senhor falou comigo sobre sensibilidade, sobre percepção a Deus. E aqui, irmãos, nós vemos um relato bíblico onde Jesus monta num jumento e ele faz a entrada triunfal. Triunfo quer dizer vitória, a entrada vitoriosa. Na antiguidade, os reis, eles tinham um costume, uma cultura, que eles pegavam, o rei pegava o príncipe, aquele que seria o sucessor, o que seria o novo rei, e ele fazia isso, colocava num jumento ou numa mula, ele andava pela cidade e fazia uma entrada na cidade. Quando ele fazia isso, ele estava mostrando para o povo quem seria o próximo rei. E Jesus, usando essa cultura, ele fez a mesma coisa. Então, quando as pessoas viram ele entrando num jumento, vem aí o novo rei. Só, irmãos, que o que acontece? Os judeus, eles esperavam um rei que fosse tirar eles da mão dos romanos. Era isso que eles esperavam, era isso que eles queriam. Quando eles dizem Hosanas ao rei que vem em nome do Senhor, a palavra Hosana quer dizer salva-nos, ó rei, da mão dos romanos. Então o próprio Jesus, ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Eles não entenderam. Mas aqueles que me receberem, dou-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Irmãos, e quem é que recebe ele? É aquele que tem sensibilidade. Então, irmãos, eu quero navegar aqui na palavra do Senhor e ver alguns relatos bíblicos onde a sensibilidade de uma pessoa mudou a história dela ou mudou a história de alguém.
Se você olhar lá no primeiro capítulo, 1 Reis, capítulo 1, quando Davi já estava velho, adiantado em idade, o filho dele, Adonias, começou a reinar por conta própria. Aí ele falou, não, o próximo rei é Salomão. Ele cata Salomão, põe na mula dele e manda levar até o profeta para ser ungido. Então você vê que Davi faz o mesmo ato, põe em cima da mula e leva, atravessa a cidade, que as pessoas verão quem é o próximo rei. E aqui nós vemos uma multidão, que alguns davam com os punhos, alguns glorificavam a Deus, outros diziam glória a Deus nas alturas, e alguns olhavam aquilo e diziam, quem esse cara pensa que é? Os fariseus chegaram, mestre, manda esse povo calar a boca. Então, irmãos, ali naquela multidão você via grupo de pessoas, uns mais sensíveis, outros menos, e outros que não tinham sensibilidade nenhuma. Mas irmãos, quando a gente tem sensibilidade a Deus, não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa para a gente chorar, para a gente glorificar, para levantar as mãos, para pular. Não precisa. Aquele que é sensível, com pouco mover de Deus, a gente já está. Um chora, o outro ri, o outro glorifica a Deus. Não precisa muita coisa. Então, irmãos, é sobre isso que eu quero falar. Como está a nossa sensibilidade? Eu vi que a sensibilidade na nação de Israel, um povo sabia e entendia que era o Cristo, Filho do Deus vivo, outros já imaginavam que era o novo rei que ia assumir, que ia tirar os romanos de lá, e outros já chegam e falam, manda esse povo calar a boca, porque está incomodando. Irmãos, é assim, às vezes as pessoas passam de frente a essa casa e olham e falam, por que eles gritam tanto? Esse povo é maluco? Esse povo é doido, por que eles fazem isso? É porque ainda não entendeu, porque a sensibilidade não foi aguçada. Irmãos, eu quero discorrer aqui, usar uma palavra bem atual, né? Eu quero navegar na Bíblia alguns momentos onde nós vimos a sensibilidade. E eu quero começar com o nascimento. O anjo visita Maria e diz a ela, olha, você vai gerar o Salvador do mundo, o Messias, aquele que foi profetizado, ele será grande, o reino dele não terá fim. E Maria recebe aquela palavra e fala, então seja feito conforme a tua palavra, Senhor. E qual de nós, não recebendo uma dádiva de Deus, né? Quem que consegue receber uma dádiva de Deus e ficar quietinho lá de boquinha fechada? Quem consegue fazer isso? Ninguém, né? Quando a gente recebe uma bênção de Deus, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente vai testificar, a gente vai falar, a gente vai compartilhar. E o que que Maria fez? Ela foi na casa da prima, que morava nas montanhas de Judá, que era Isabel. Isabel estava no 6º mês de gestação de João Batista. João Batista, aquele que foi profetizado, que ele abriria o caminho do Senhor. A voz do que clama no deserto, endireitai o caminho e preparai o caminho para o Senhor. Eu creio, irmãos, que Maria sabia da gestação de Isabel e quem era que ela estava gestando ali, que era João Batista. E ela recebe então a promessa que ela vai gerar o Salvador da humanidade, e ela vai compartilhar, ó, você está carregando aquele que vai preparar o caminho, eu estou carregando aquele que é o caminho. Olha só, que coisa, irmãos. E aí quando Isabel chega na casa, quando Maria entra na casa de Isabel, ela diz, agraciada sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E ela fala, mas peraí, eu venho te dar notícia e você já me vem com esta palavra. É por quando você pisou na minha casa aqui, ó, a criança que está no meu ventre saltou de alegria. E a Bíblia diz que as duas foram cheias do Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? O João Batista, 6º mês de gestação, ele era apenas um feto. E quando Jesus entra naquela casa, a criança salta. Irmãos, é assim, quando a pessoa é sensível, não precisa muita coisa. Deus começa a falar, a gente já começa a chorar. Deus começa a falar, falou, opa, Jeová está nesse negócio. A gente sai de casa, olhou para uma planta e falou, opa, Deus está nesse, hoje o culto será bem. Não precisa muita coisa. Havia um homem em Israel chamado Simeão, e foi dito para esse homem, olha, você não vai morrer antes de ver o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá no capítulo 2 de Lucas, ele narra para nós essa passagem, um pouco mais à frente, a Bíblia vai descrever para nós que Maria, ela ouvia as coisas concernentes a Jesus e ela guardava em seu coração. Ela não era falastrona, por quê? Quando os magos do Oriente chegaram em Jerusalém e disseram, aonde é nascido o novo rei? Aquilo já provocou um problema, e Herodes, incomodado com aquilo, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Maria e José sabia, se eles começassem a
pega na mão desse homem, mas não disseram para ele quem era. Quando ele pega Jesus, ele disse: Senhor, despede o teu servo de paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E este, Senhor, que foi levantado perante os olhos de todas as nações, será para a luz do mundo e para a glória do teu povo Israel. E a Bíblia diz que os pais ficaram maravilhados quando Simeão diz essas palavras. Sensibilidade, irmãos. Sensibilidade a Deus fala mais alto, independente da condição de que a pessoa vive. Pode até ser um pecador, um errante. E hoje nós estamos aqui neste lugar, porque um dia o Senhor se aproximou, Ele lançou uma palavra e havia uma sensibilidade para perceber de que o Senhor falava conosco, e por isso nós estamos aqui nessa manhã. Havia um moço em Jerusalém chamado Natanael. E esse moço judeu, como todo judeu, aguardava a vinda do Messias. Filipe chega para ele e fala: Natanael, você está lá no primeiro capítulo de João, a partir do verso 33. Natanael, o Messias que havia de vir ao mundo já está em Jerusalém. E Natanael pergunta para ele: mas ele vem de onde? E Filipe falou: ele vem de Nazaré. E Natanael falou: mas porventura pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Irmãos, Nazaré, segundo os historiadores, era a escória, era terrível. O que tinha de endemoniado, leproso, pobre, mendigo, andarilho, diz que o negócio era feio em Nazaré. Por isso Natanael, como a gente tem o costume de julgar pela aparência, ele falou: não, daquele lugar não pode sair alguma coisa boa daquele lugar. É igual hoje você encontrar um pregador de renome aí, falar: de onde saiu esse pregador? Ah, saiu da Cracolândia. Porventura pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Irmãos, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu aquele que não é e faz com que seja. As coisas tolas para confundir os sábios. A ele tudo é possível. E aí Felipe falou: então vem e vê. Deus convida nós nessa manhã. Você não crê, não acreditou ainda, não entendeu, vem ver. Aí quando foram ter com Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: olha, eis aí um verdadeiro israelita, no qual no seu coração não há dolo. E ele diz para Jesus: tu me conheces de onde? Onde eu quero abrir um parênteses aqui. Vou lá para Jeremias capítulo 1. Antes que se formasse no ventre da tua mãe eu te conheci, e antes que saísse da madre as nações eu te consagrei e te dei por profeta. O Deus, Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, o que eu penso, o que eu deixo. Antes de ser formado Ele me conhecia, Ele nos conhece. Ele nos trouxe nesta manhã para sermos ministrados, para testar nossa sensibilidade. Aí Ele olha para Jesus e disse: tu me conheces de onde? E Jesus falou: antes de você vir ter comigo, de Felipe te chamar, eu vi você sentado debaixo de uma figueira. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus se espantou, claro, falou: mas só porque eu te disse isso, você acredita que sou o Cristo? Ele falou: sim, só porque você acredita, por tão poucas palavras, obras muito maiores do que essa você verá. E a partir de agora, você verá. Ele disse para esse jovem: por tão poucas palavras, você já acredita que eu sou o Cristo? Obras muito maiores do que essa você verá. E a partir de agora você verá os céus abertos e sobre a cabeça do Filho do Homem, anjos de Deus descendo, subindo. E eu quero deixar essa palavra para você. Se com tão poucas palavras você acredita que o Senhor fala contigo, a partir de hoje você verá os céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida no geral, espiritual, financeiro, sentimental. Se acredita por tão poucas palavras. Sensibilidade, irmãos, do moço Natanael teve o privilégio. Um pouco mais adiante, lá no capítulo 4, evangelho escrito por João, a Bíblia narra para nós uma passagem da mulher samaritana. E a Bíblia diz que ele ia da Judéia para Galiléia e era necessário passar por Samaria. Se você olhar a geografia no mapa, você vai ver, é mais ou menos, irmãos, aqui, ó, se você estiver aqui de Mauá para São Caetano, é necessário passar por Santo André, não é? Ou de São Caetano para Mauá é necessário passar por Santo André, a menos que você queira dar uma volta na zona leste de São Paulo, ou lá por São Bernardo, Riacho Grande, mas o óbvio é passar por Santo André, e a geografia descrevia isso. Só que o fato, irmãos, não é só a geografia. Então eles chegam em Samaria, perto da fonte de Jacó, o poço de Jacó, e os discípulos foram na cidade comprar mantimento, e Jesus sentou ali perto do poço e ficou. Aproximadamente a hora sexta, que é mais ou menos aí por volta do meio-dia, vem uma mulher tirar água, uma mulher samaritana. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus e vice-versa. Por quê? Lá no segundo Reis, capítulo 17,
o rei da Síria, ele expulsou os samaritanos, os judeus samaritanos que moravam em Samaria, e colocou um povo diferente para morar lá. E trouxe gente da Síria, do Egito, de Arpad, de Sarvafaim, um monte de nações, e colocou para morar. E aquele povo tomou o nome de samaritano, e os judeus não gostaram daquilo. E aí criou-se uma rixa, criou-se um tabu, e eles não se falavam, porque os judeus não aceitou aquilo. E aí Jesus se aproxima da mulher. A mulher está lá tirando água. Primeiro, irmãos, que não era comum um homem se aproximar de uma mulher em vias públicas. Era uma cultura. Mas Jesus, irmão, quando ele vê um coração sensível, ele está pouco preocupado com regra, com paradigma, com protocolo. Ele quer alcançar um coração. E ele chega próximo dessa mulher e diz: mulher, dá-me de beber desta água. Aí a primeira coisa que ela faz, ela vem com a barreira, com crença que estava na cabeça dela, com padrões que ela estabeleceu por história, por um monte de coisa. Ela vira para Jesus e diz: como ousas tu, sendo judeu, vir a mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus olha para ela e diz: olha, essa água que você está tirando, quem bebe dela vai tornar a ter sede, e vai ter que voltar aqui para beber mais. Mas se você soubesse quem fala contigo, quem é esse que fala, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem fala contigo, tu pediria a este, e este te daria água viva. Senhor, mas como? Você não tem balde, você não tem corda, como que você vai tirar do poço que nosso pai Jacó furou? Como tem água viva? Olha, essa água vai tornar a ter sede, vai ter que voltar. Mas aquele que provar, que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, olha que interessante. Ela começa falando com Jesus. É o pronome pessoal que você usa para pessoa de igual nível, não é? Tu e você. Como ousas tu, que é judeu, vir a mim, que sou samaritano? Quando Jesus fala da água viva, ela pode olhar lá no texto, irmãos. Senhor, agora já mudou o termo, agora não é mais tu, não é uma pessoa comum. Ela percebeu que tinha algo diferente naquele homem, e ela olha para Jesus e disse: Senhor, agora já mudou, não é mais uma pessoa qualquer, não é mais tu, não é você, é Senhor, dá-me de beber desta água. Quem bebe desta água torna a ter sede, mas a água que eu provei, a água viva, já formou em mim uma fonte, já deu um salto para a vida eterna. E a fonte das águas vivas está aqui nesta manhã. Se você não provou desta água, você precisa provar. A água que desce do trono de Deus, a água viva. E aí ela fala para Jesus: Senhor, me dá de beber desta água, eu quero. Olha só, irmãos, uma mulher que carregava um tabu, que carregava um paradigma, que carregava costume, um monte de tolices, com poucas palavras, aquilo começa a mudar aquela mulher. Aí ela pede a água viva. Jesus falou: eu dou, mas vai e traz o teu marido. Mas foi bem na ferida, foi bem aonde aquela mulher tinha dificuldade, aonde ela tinha problemas. Ela falou: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste muito bem, não tem marido, que já teve 5, e o que tens agora ainda não é teu. Aí ela disse: Senhor, eu vejo que és profeta, eu vejo que você conhece a minha vida. Senhor, mas olha, eu estou meio confusa, eu estou perdida, porque uns dizem que é neste monte, outros dizem que é no outro monte, outros dizem que é em Jerusalém. Jesus falou: não esquece tudo isso. Sabe por quê? Porque é nem nesse monte, nem naquele monte, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não importa se no monte, não importa se no vale, não importa se na casa ou na igreja, importa que quem o adora em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais adoradores. Irmãos, a pouca conversa de Jesus com aquela mulher, que era uma pecadora, que trazia uma cultura de povo, uma rixa, de repente aquilo começa a se fragmentar, e de repente ela tem um impacto. A sensibilidade daquela mulher permite que ela tenha um encontro real com Deus. Irmãos, você vai ver, a Bíblia nos mostra ali que Jesus estava de passagem. Ela sai dali, ela foi fazer o que no poço? Ela foi buscar água. Irmãos, a água agora não importava mais. Ela deixou o cântaro dela e saiu correndo e entrou na cidade de Samaria. Ei, venham todos, está aqui o homem de Deus, aquele que havia, não é porventura esse o Cristo? Ele conhece a minha vida, ele falou da minha vida, ele falou de tudo. Eu estou impactado, venham todos. Irmãos, a mulher acabou de se converter, ela acabou de conhecer Jesus e virou uma grande evangelista. Já saiu pregando.
Sabe por quê? Aquilo encheu o coração dela, e que estava no coração, ela começou a falar: eu não sei você, meu irmão, mas isso aconteceu comigo, quando eu encontrei a fonte das águas vivas. Tem um dia um cara na empresa, ele me chamou a atenção, falou: cara, você não consegue falar de outra coisa? Não, meu coração está cheio disso. Se deixasse eu falava de Jesus até para os cachorros, para os postes, era tudo que saía da minha boca, era Jesus, Jesus, fonte das águas vivas, salvação, transformação. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, se porventura ainda não conheceu esse Senhor, esse Mestre. E ela vai lá e fala para a nação, para o povo de Samaria, e aquelas pessoas também esqueceram do tabu e se aproximam, e Jesus teve que ficar mais 2 dias na cidade por causa dessa mulher. Era uma mulher perdida, pecadora, mas a sensibilidade dela mudou a história quando ela encontrou com o Senhor. E agora, irmãos, olha que interessante, os samaritanos falaram para ela assim: ó, nós acreditamos no que você estava falando, agora não precisa falar mais, porque agora os nossos olhos já veem. Irmãos, se você conheceu Jesus ontem, hoje ou agora, não importa, importa que fale do nome dele, porque quem faz a obra é Deus, e pessoas vão se impactar com o mover que ele fará na vida das pessoas com quem nós anunciarmos esse Mestre, esse Senhor. Uma outra passagem que me chama a atenção, quando há sensibilidade, a Bíblia fala, Salmos 51:17, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. E o coração quebrantado, às vezes está lá no mundo, nem conheceu Jesus ainda, mas tem um coração, tem uma sensibilidade. E um homem, um centurião romano, ele ouviu falar de Jesus, e ele tinha um criado que estava terrivelmente perturbado e paralítico. Lógico, e ele vai aonde há cura, ele vai onde tem solução, e ele vai ter com Jesus. E aí quando ele chega perto, ele fala: mestre, meu criado lá está numa situação difícil, pode me ajudar? Aí Jesus falou: você quer que eu vá até a tua casa? Você quer que eu entre na tua casa para fazer o milagre? Ele falou: não, não precisa, porque eu tenho homens ao meu comando. Se eu disser vai, eles vão. Se eu disser vem, ele vem. E se tu disser uma palavra, meu criado sarará. Uma. Irmãos, o homem era romano, ele não era judeu. Aí Jesus volta para os judeus: vocês estão vendo isso, ó? No meio do meu povo eu não encontro tamanha sensibilidade, eu não encontro tamanha fé no meio do meu povo. O Senhor diz só uma palavra, é uma palavra. Irmãos, às vezes a gente está na igreja há 20 e tantos anos, e Deus precisa falar uma, e fala 2, e fala 3, e fala 4. Aí às vezes vem uma pessoa que não conhece a Cristo, pisa na igreja a primeira vez e ouve uma só palavra, e o grande milagre acontece na vida dela. É o nível de sensibilidade. E aí Jesus olha para aquele homem e fala: grande é a tua fé, não encontrei isso no meio do meu povo. Vai, seja conforme. Então é uma palavra, mas Jesus falou mais, falou: vai, porque o teu criado já está curado. E quando ele vai lá, o homem estava são. Então não precisou muita coisa, não precisa muita coisa quando a gente é sensível. Pouca coisa você já falou: opa, Deus está falando, opa, Deus. Irmãos, uma vez eu estava dentro de uma empresa, eu vivi uma experiência. Eu estava passando por uma tribulação terrível, uma luta. Eu estava angustiado, e eu estava na fila do refeitório, e tinha muita gente trabalhando naquela empresa. Eu estava na fila do refeitório, e eu estava lá angustiado, triste, perplexo com as lutas que eu estava passando. E eu falei: Deus, em pensamento, eu falando com o Senhor: Senhor, tem tanta gente dentro dessa empresa, certamente tem um servo de Deus aqui. Deus, usa um servo de Deus falar comigo, uma palavra. Eu falei: Deus, uma palavra que o Senhor me der vai ser o suficiente para confortar meu coração. Usa, Deus, um vaso, um instrumento do Senhor aqui dentro. Tem milhares de pessoas aqui, certamente tem. Aí, irmãos, eu estou na fila, chega alguém atrás de mim e começa a cantar: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. Irmãos, eu olhei para trás, era um homenzinho desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, fala mesmo. Amém, Senhor. Já entendi. Aí eu virei para aquele moço e falei: por que você está cantando isso? Ele falou: eu gosto muito desse louvor, e quando chegou aqui eu senti vontade de cantar. Eu falei: amém, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar. Não precisa, irmão, não precisa muita coisa. Não
precisa. A pessoa que é temente, que tem sensibilidade de Jeová, abre a boca e fala: já entendi, Senhor, já é o Senhor que está falando comigo. Não precisa. E a mulher Ciro-fenícia? A mulher também não era judaica, não era da nação judaica. E ela vê a multidão, vê Jesus, e ela começa a ir atrás, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E ela começa a ir atrás: Senhor, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia. E os discípulos: mestre, essa mulher está perturbando a gente. Senhor, mestre, despede essa mulher está enchendo nossas paciências. E ela foi seguindo, andando, e perturbando, até que Jesus parou e vira para ela. Irmãos, os judeus, ele pensa num povo que guarda tradições, que guarda paradigmas, que guarda coisas, são os judeus. Judeus, qualquer coisinha, eles já passavam a mão na pedra, né? Assim, qualquer coisa, até o próprio Jesus, ele teve momentos lá que quiseram apedrejar ele. E os judeus nessa época, segundo os historiadores, aquele que não era da nação de Israel, eles chamavam de cachorro, literalmente, cães. Então tinha um judeu conversando com outro: os cães estão aqui em Jerusalém. Eles entendiam que tinham pessoas de outras nações em Jerusalém. Então era uma forma pejorativa mesmo de esculachar quem não era da nação judaica. Eles usavam isso. Aí essa mulher vem, a Ciro-fenícia, ela sabia disso, dessa cultura judaica. Por isso Jesus usou. É uma forma, ele usou essa forma. É estranho assim você ler o texto, né? Quando ele vira para a mulher, diz: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Então é pejorativa a forma que ele falou. E a mulher sabia o que ele estava falando, porque os judeus usavam isso para menosprezar as pessoas de outras nações. Mas ele estava dizendo assim: não é justo eu tirar aquilo que eu vim trazer para o meu povo, para os judeus, e dar para alguém que é de outra nação. Mas ele usou essa forma: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. E aí a mulher diz assim: mas mesmo os cães, os cachorros, comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. E o adorou. Aí Jesus vai falar: agora não dá. Agora não dá. Os discípulos estão querendo expulsar a mulher, mas como? Um coração desse, como que eu vou rejeitar? Vai, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua sensibilidade. Vai, porque o milagre já aconteceu. Olha só, irmãos, a mulher, ela não tinha nada a ver com o povo de Israel, não tinha nada a ver. E muitas vezes, irmãos, acontece isso. A gente está andando com Jesus e às vezes fica até: poxa Deus, faz tempo que não acontece um grande milagre. Aí você traz uma pessoa para a igreja, ou dá uma palavra para ela, e logo o milagre acontece na vida dela. Você fala: poxa Deus, nem conhece o Senhor direito. O milagre é porque recebeu aquela palavra, entrou no coração, a sensibilidade falou mais alto, e o grande milagre aconteceu. E a mulher ainda toma uma atitude: ela adora. Ela é esculachada e ela adora o Senhor. Ela se prostra diante dele e fala: é só uma migalha. Eu não quero fartura. A fartura você trouxe para o teu povo, não é? Mas se der uma migalha é o suficiente. Como o outro disse, só precisa dizer uma palavra, ela falou: só quero uma migalha. A migalha que cair da tua mesa, a sobra, o resto que cair da mesa dos meus senhores, dos seus senhores ou dos seus filhos é o suficiente. Poxa, agora não tem como. Vai, mulher, grande é a tua fé. Vai, porque o milagre já aconteceu. E ela sai correndo, e a filha vem correndo abraçá-la, porque já estava curada. Irmãos, eu não sei você, mas é muito comum, às vezes eu começo a sentir a presença de Deus, eu choro, às vezes eu rio, eu dou gargalhada, vem uma alegria aqui dentro, que eu começo a dar gargalhada, alguém pode falar: cara doido, uma hora chora, outra hora dá risada. Irmãos, cada um reage à sua maneira, mediante a presença de Deus. Cada um reage de uma maneira. Tem outros que travam os lábios, os olhos, e choram e falam em pensamento. Tem outros que já pulam, dão com os braços: glória a Deus nas alturas, hosanas ao rei que veio em nome do Senhor. Cada um à sua maneira, mas importa que seja tocado. E a insensibilidade desse povo, da nação de Israel, quando Jesus ele segue o cortejo ali no lombo do jumento, a Bíblia vai descrever aqui no mesmo capítulo que a gente leu, que ele está descendo o Monte das Oliveiras e dá para ele ver Jerusalém. E aí ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e persegue os meus profetas. Quantas vezes eu quis te abraçar, Jerusalém, debaixo das minhas asas, como a galinha junto os seus pintinhos, mas no entanto está encoberto aos teus olhos. Você não consegue enxergar o que a tua paz pertence. Está encoberto aos teus olhos, Jerusalém. Por causa da tua insensibilidade, haverá dias de pranto, haverá dia de dor. Invadirão tuas casas, derrubarão os teus muros, invadirão tuas cidades, levarão cativos os teus filhos ao cativeiro, porque não conheceste este teu dia, o que a tua paz pertence. Irmãos, pessoas perdem a oportunidade. Pessoas sofrem, padecem,
sofrem porque ele ouve a palavra de Deus, mas não tem a sensibilidade suficiente para interpretar e entender que Deus está falando com ele. Ah, Jerusalém, haverá grande pranto em ti. E a gente sabe da história dos judeus. 70 anos depois de Cristo teve um massacre. Depois lá com Hitler teve outro massacre. Mas por que aquilo aconteceu? Porque eles não entenderam o Cristo. Eles não tiveram a sensibilidade suficiente para entender e perceber aquele que pisava as suas terras. E padeceram e amargaram. Mas esse mesmo Cristo que ele passou de geração para geração, usando pessoas para pregar o Evangelho, um dia ele me alcançou. Um dia ele alcançou você. Um dia ele alcançou a nossa casa. Um dia ele chegou com a palavra dele, mansa, doce, suave, e falou ao nosso coração, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cheio de pecado, tão sujo, tão imundo, mas eu preciso do Senhor, Pai. Eu entendi que o Senhor fala comigo. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha vida. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver sempre a mesma coisa, Eu não aguento mais essa angústia, esse sofrimento, nada dá certo. Eu não aguento mais, Senhor. Eu quero uma mudança de vida. E esse Senhor, então, aquele mesmo Senhor que deixou para nós no livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e entender e abrir a porta, eu entrarei. Cearei contigo e você comigo. Você pode imaginar cear com o Senhor? Eu entrarei. Jesus, irmãos, ele é extremamente educado. Ele bate. Deixa eu entrar. Satanás não. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele mete o pé e entra e acaba com tudo. Mas Jesus não, ele é educado. Ele quer ser convidado. A pessoa precisa entender que ele está falando, que ele está pedindo: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração. Um dia esse mesmo Senhor se deparou comigo e: deixa eu entrar, você deixa eu entrar? Deixa o Senhor, entra nesse resto de vida, se é que isso interessa para o Senhor. E Deus entrou na minha vida e mudou minha história. Há 23 anos atrás, vai fazer 24 anos. Irmãos, eu já citei isso aqui, eu gosto de falar sempre isso, porque isso está fresquinho na minha memória. Fatos que aconteceram na minha conversão. Um colega que era parceiro de tanta porcariada que a gente fazia no mundo, ele me encontrou na rua e chegou para mim e falou: fiquei sabendo que você virou crente, né? Mas zombando. Fiquei sabendo que você virou crente, né? Irmãos, como se eu tivesse feito a pior bobagem da minha vida. Zombando, fiquei sabendo que você virou crente. Falei: não, cara, não é virar crente. Eu entreguei minha vida a Cristo e a partir de então eu sou um servo de Deus. Ele olhou para mim assim, indignado, né, com a minha decisão, e falou: é só essa que faltava. Eu falei: era só o tudo e o suficiente. Agora não falta mais nada. Agora não me falta mais nada. Era só, eu falei: você falou tudo. Era só o que faltava. Jesus de Nazaré entrar na minha vida. E esse mesmo Jesus, irmãos, no dia de hoje, ele está procurando o coração quebrantado para ele fazer morada. Mas ele vai entrar onde ele for convidado. Ele vai entrar onde esse coração for tocado. Ele vai entrar onde esse coração perceber que tem algo diferente nestas palavras. É interessante, né? Como às vezes você chega num lugar e tem um pregador pregando e você fala: meu Deus, essa pessoa parece que conhece a minha vida. Não, o pregador não conhece a tua vida. Quem conhece é o Senhor. Ele conhece o interior, ele sabe o que você precisa. Ele trouxe você nesta manhã para testar a tua sensibilidade. Agora fica a teu critério: você quer esse mestre na tua vida? Você quer o príncipe da paz? Antes de conhecer Jesus eu não tinha paz. Eu tinha preocupação com o dia de amanhã, era uma angústia que não tinha fim. Irmãos, o dia que eu provei dessa paz, a primeira noite que eu aceitei Jesus, eu dormi igual uma criança. Mas dormi em paz. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Agora o príncipe da paz tomou conta da minha vida. Agora, irmãos, eu estava numa empresa que estava à beira de falência. Um dia um colega chegou e falou: mano, você é louco, cara. Eu falei: por quê? Está todo mundo morrendo, todo mundo desesperado, cara, porque a empresa está falando. Eu olho para você, cara, numa paz tão grande. Ele está aqui, ó. O príncipe da paz habita aqui dentro. Por que desespero? É ele quem tem cuidado da minha vida. Ele quem tem cuidado e com detalhes. Irmãos, a empresa faliu e eu com a empresa. O importante é que a promessa do Senhor ainda está sobre a minha vida. A presença dele ainda está na minha vida. E isso é o que me importa. Isso é o que eu quero. Irmãos, Jesus foi pregando, fazendo, acontecendo. E a gente vendo pessoas sendo impactadas pela presença dele, pelas palavras. Até que ele chega na cruz. Ele chega na cruz, ele é crucificado no meio de dois malfeitores. Olha só, dois criminosos.
último momento da vida daqueles homens. Estavam sentenciados à morte e morte de cruz. O primeiro olha para ele e diz: você não veio para salvar os homens? Salva-te a ti mesmo, aproveita e salva a gente também. Esse foi o primeiro. Aí o segundo: você não teme a Deus nem na hora da tua morte? Você não vê que eu e você estamos aqui pagando pelo nosso erro? Nós merecemos a sentença, nós somos criminosos, merecemos a nossa sentença. Imagina, irmãos, aquele homem falando aquelas palavras e aquele amor tão terno, cheio de amor, olhando para ele assim: eu sou criminoso, eu sou pecador, eu mereço a sentença que está sobre mim, mas esse aí não. Esse aí não tem pecado, esse aí não devia. Você não teme a Deus na hora da tua morte. Nós merecemos a nossa sentença, mas ele não. Esse homem não fez nada para estar aqui. Ele é puro, ele é santo. Olha só, irmãos, um criminoso errou durante toda a vida dele. No último momento da vida dele, estão do lado de Jesus. O primeiro perdeu a oportunidade, o segundo, ele começa a se quebrantar. Era um criminoso, mas tinha um coração sensível. Então ele abre o coração, começa a confessar os seus pecados, e Jesus observando, e ele humildemente fala: mestre, eu sei que tu tens um reino. Lembra-te desse pobre pecador quando vieres no teu reino. E Jesus olha para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não conhece esse Jesus, se você quiser entender que Ele fala contigo e abrir teu coração, convidar Ele para entrar, ainda hoje o teu nome poderá escrito no livro da vida. Ainda hoje poderá estar escrito no livro da vida. Irmãos, nos primeiros meses que eu comecei a frequentar essa igreja, nós fomos ministrados aqui por uma palavra que eu nunca mais vou esquecer, e eu ouvi uma ilustração, e eu quero replicar essa ilustração aqui, que eu achei fantástico. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E morreram. Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, nós sabemos disso. Mas eu fico imaginando esse homem chegando lá, porque Jesus falou, e ele chega lá nos portais eternos, e ali tem um anjo recepcionando, pega um livro: como que é o seu nome? O nome é fulano de tal. E procura. Fala: seu nome não está aqui. O que você fazia lá na terra? Aí: eu era um criminoso. Você leu a Torá alguma vez? Eu lembro que eu li lá na minha infância, lá uma vez. Quantos jejuns você fazia por semana? Não, eu nunca jejuei. Quantos períodos de oração você tinha? Não, eu nunca orei. E o que te faz pensar que você vai entrar aqui? Foi o homem da cruz do meio. Foi ele que disse. Um homem chamado Jesus de Nazaré, o homem da cruz do meio. Irmãos, o homem da cruz do meio dividiu a história da humanidade em duas eras, antes dele e depois dele. O homem da cruz do meio conhece o seu interior, conhece a sua vida. O homem da cruz do meio, ele falou assim: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, for batizado, vai ser salvo. Aquele que crê em mim vai ter a vida modificada. Senhor, mas eu fiz tanta bobagem. Não importa. Não importa. Ele morreu, o homem da cruz do meio morreu pelos meus pecados e pelos teus. E o homem da cruz do meio, ele disse para mim e para você: dos teus pecados eu nem me lembrarei mais. O que importa é o que será daqui para frente. Senhor, mas eu estou com a vida toda destruída. Não importa. A tua história pode ser começar de novo a partir de hoje, a partir de um novo nascimento. Irmãos, eu me lembro de um homem chamado Nicodemos. Era um homem instruído na lei, era um homem conhecedor. Ele era fariseu. Era um homem que ele foi doutrinado nos preceitos da palavra do Senhor. Ele conhecia como ninguém. Ele era de uma linhagem de sacerdotes. O cara conhecia tudo em relação à lei. E ele vai ter com Jesus à noite, porque se ele fosse de dia, ele temia retaliações. Então ele vai ter com Jesus. Ele chega lá: mestre, olha isso. E Jesus fala: Nicodemos, você é mestre em Israel, Nicodemos, mas parece que você não conhece nada, tá? Você precisa nascer de novo, homem. Senhor, mas como, sendo eu velho, volto no ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Aquela água viva, a fonte da água viva que desce do trono. Você precisa provar dela, você precisa ter um novo nascimento. Aí a partir daí você começará a entender realmente qual é o propósito de Deus. Nós provamos desse novo nascimento, amém? Se porventura você não provou ainda, está na hora de provar. O que é ser nascido de novo? Morreu um velho homem e nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus.
E essa ilustração, esse homem dizendo, o homem da cruz do meio, foi ele que disse que eu vou entrar. E se ele disse, se ele falou, está falado. Se ele decretou, meu irmão, a tua vitória, a minha vitória, se ele decretou uma bênção na tua vida, vai acontecer, custe o que custar, porque o que ele fala, ele assina embaixo, o Pai endossa, o Espírito Santo vem e diz, está chegando o tempo, está chegando a hora, vai acontecer, porque ele assim determinou. E esse mesmo homem, ele fez um alerta para a nação de Israel, olha, o meu tempo aqui acabou, eu cumpri, eu vou ser levado aos céus, mas fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, o ficar em Jerusalém hoje é ficar na presença de Deus. Fica na presença de Deus, até que do alto você seja revestido, porque será minha testemunha, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E no dia de Pentecostes, a Bíblia mostra para nós, Atos 2, em que um grupo de pessoas estava ali orando e aguardando a descida do Espírito Santo, e aconteceu, um vento impetuoso entra naquela casa, e como de fogo, línguas foram repartidas, e as pessoas pulavam, gritavam, dançavam, oravam, louvavam, e os insensíveis olhavam e diziam, está cheio de mosto, estão embriagados, estão bêbados. É assim, irmão, a pessoa que não conhece, ela julga a maneira que ela pensa, mas aquele que conhece, ele sabe que é poder de Deus, e ele se derrama, ele se lança, ele se joga, fala, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui falando comigo. Irmãos, eu falo, Deus, como que o Senhor é tremendo. Eu fui fazer uma visita num cliente para fazer um trabalho, e eu precisava fazer uma medição de vibração, da qual ele fica exposto. Então tem um aparelho que faz essa vibração, ele é um entregador de gás, e eu entrei dentro do carro com ele, e comecei a conversar, como sempre, né, que eu sou bom de prosa. E aí comecei a conversar com aquele homem, e aí ele disse que ele era crente, falou, glória a Deus, que bênção. Começamos a conversar, irmãos, e de repente eu comecei a falar algumas coisas, em poucas palavras, e ele disse, olha, Deus está falando comigo. Eu falei, amém, com a gente, amém. Ele falou, varão, deixa eu tirar uma foto sua para levar de recordação. Irmãos, eu só disse uma frase, eu sei que eu disse não, o Espírito Santo de Deus usou minha boca para dizer uma frase, e numa frase aquele homem sensato, sensível, obrigado, Pai, o Senhor falou aquilo que eu queria, que eu precisava ouvir. Questão de minutos, segundos. Irmãos, Deus procura corações quebrantados e contritos. Deus procura pessoas sensíveis. Deus procura pessoas que possam ser impactadas pela palavra, seja ímpio ou seja justo. Não importa o nível em que a pessoa se encontra, importa que ela ouça, que ela receba e entenda. Deus está falando comigo. Deus falou comigo. Deus fala. Deus fala no louvor, Deus fala na pregação, na ministração. Deus usa crianças. Deus usa várias formas, mas às vezes as multiformas de Deus a gente não consegue compreender. A gente fica esperando de uma maneira, Deus fala de outra. A gente fica esperando, Deus vai usar um profeta, ele vai chegar aqui e vai dizer, eis que eu te digo, assim, assim, assado. Aí de repente chega um mendigo do lado e fala, me dá um pouco, você pode pagar uma comida para mim? Poxa, eu estou aqui, estou atrasado, vem essa pessoa. Não sei se você já viveu tal experiência. Esperando de uma forma, Deus vem de outra. Aí você fala, poxa, Deus, é o Senhor. É o Senhor, Deus me perdoa, é o Senhor que está falando aqui. Então, irmãos, Deus, ele trabalha, ele fala para encontrar o solo fértil. A Bíblia diz na Isaías que a palavra que sai da boca de Deus, que é lançada, ela não voltará para ele vazia, mas causará o efeito para aquilo que ela foi enviada. Ela vai prosperar naquilo pela qual ela foi enviada. Ela não voltará para Deus vazia. E aonde é que essa palavra vai encontrar um solo fértil, uma terra fértil? É num coração contrito, é num coração quebrantado, é num coração sensível, que esta palavra vem, entra, ela germina e gera frutos e gera uma transformação. Irmãos, depois de Jesus ter cumprido tudo, ali no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que 2 seres de branco, 2 seres angelicais, pegam ele e vai levando aos céus, e ali os judeus ficam olhando e eles dizem, vocês estão olhando assustado com esse homem que está subindo? Pois é, da mesma maneira que vocês veem ele subindo, vocês o verão descendo. E nós aguardamos esta promessa, nós esperamos, nós cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Ele vem buscar os corações quebrantados, os corações contritos, as almas sensíveis, Ele vem buscar. Irmãos, eu fico imaginando agora, aquela entrada que Jesus fez, aquela entrada triunfal que Ele fez em Jerusalém, aquilo era uma prévia do que aconteceria no mundo espiritual. Ele não estava mostrando para os judeus que Ele seria rei em Israel naquela época, não era isso. Ele estava mostrando o que aconteceria no mundo espiritual. Alguns conseguiam compreender, outros não. E agora sim, Ele vai ser levado aos céus, ressurreto, venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo, e agora Ele é levado aos céus. Nós sabemos que o anjo, ele não é onisciente, ele não tem a ciência de tudo que está acontecendo. E aqueles dois seres angelicais vão levar Jesus para Ele entrar no reino celestial, no reino do Pai, vitorioso agora como um rei, que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora Ele vai adentrar os portais eternos. E aí eu fico imaginando, irmãos, isso é da minha cabeça. Em Jerusalém fizeram tapete com roupas, com ramos de árvores. Eu fico imaginando no céu uma rua toda de ouro, cravejada de diamantes, de pedras preciosas, com flores, a entrada eterna toda adornada para recepcioná-lo, anjos do lado de dentro, anjos do lado de fora, e aquela grande festa, coral de anjos e trombetas, e aquela euforia. E aí agora eu quero ir lá para o Salmo de número 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este terá a bênção do Senhor. Esta é a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque vai passar o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque vai passar o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Jesus, o Rei da Glória, o que venceu a morte, venceu o inferno. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó igreja ICP, as vossas cabeças. Levantai, ó mundo, as vossas cabeças, porque vai passar o Rei da Glória. E esse Rei da Glória está passando por aqui nesta manhã, na minha vida, na tua vida, para mudar a nossa história de uma vez por todas. Aquele que tiver a sensibilidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas a minha mão ainda não parou de tremer. Glórias a Deus. Que esse Rei da Glória um dia tocou no meu coração. E se nessa manhã tais palavras não foram suficientes, o Senhor coloca no meu coração: você está sentindo desprezível? O Senhor coloca no meu coração: eu amo você do jeito que você é. Não se sinta menor. Não se sinta desprezível, não se sinta a escória. Eu te amo do jeito que você é. Não importe com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Importa é o que o Senhor pensa ao seu respeito. Amém? Fique com esta palavra e que o Senhor abençoe a todos. E que sejamos abençoados nesta semana com esta palavra. Glórias a Deus.